Chegou o último dia da segunda rodada da pré-temporada no circuito do Bahrein, onde após o término desta, os carros ficarão parados até a próxima semana, que os pilotos enfrentem o último dia de preparação para a primeira corrida do ano. Hoje a sessão foi tranquila, com várias equipes aproveitando bem a quilometragem e algumas acelerando um pouco mais. Hoje as últimas conclusões do dia foram encerradas. Vamos ter que esperar para ver a Fórmula 1 de novo, então agora é hora de vermos o que ficou para nós. O último dia da segunda jornada dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein em 2026. A Aston Martin termina o dia dando várias voltas novamente, mas não supera o número de ontem e vai embora sem passar de 100 voltas somadas. Além de rodar da mesma forma que fizeram durante toda a pré-temporada, ou seja, com um motor limitado e sem conseguir extrair mais velocidade do que os rivais. Lance Stroll foi o responsável por conduzir o carro durante todo o dia, e foi uma sessão dedicada a stints curtos e a tentativa de coletar informações. Mas ele só conseguiu completar um total de 69 voltas, o que faz da Aston Martin a equipe que menos voltas deu na pré-temporada. E obviamente suas voltas foram em baixa velocidade em comparação com o que foi registrado pelos rivais. Lance Stroll termina em 15º com o melhor tempo de 1 minuto 38 segundos 165, revelando que a Aston Martin continua com problemas que teremos que ver como resolver nas próximas semanas. Mas a situação não parece nada favorável, pelo menos neste momento. Os americanos conseguiram novamente superar a marca de 100 voltas, mas pelo terceiro dia consecutivo não terminam sem problemas. Pela manhã, Bottas comandou o carro, alternando entre voltas de instalação e stints curtos. Após quase uma hora de sessão, ele causou a primeira bandeira amarela ao parar seu carro na pista. Mais uma vez, como nos outros dias, foi um problema menor, pois 1h30 depois ele voltou à pista e ainda fez algumas boas voltas. Na última hora da sessão da tarde, Checo Pérez assumiu o carro e aproveitou um dia sem problemas, realizando voltas de instalação e sequências longas. E no final ele foi buscar um tempo, conseguindo marcar 1 minuto 37 segundos 365, o que o deixou em 14º hoje. E com as 67 voltas completadas pelo piloto mexicano, a Cadillac encerra o dia com um total de 104 voltas. Portanto, os 3 dias foram marcados por conseguir completar mais de 100 voltas no total, o que é um sucesso para esta equipe. Agora, a missão para os 3 últimos dias na próxima semana será evitar problemas e testar mais o carro em simulações de corrida. Os Racing Bulls fizeram outra sessão de alta quilometragem, agora com Liam Lawson ao volante. Desde cedo, o carro foi visto circulando e foi uma das equipes da manhã que mais completou voltas. No entanto, poucas voltas foram em alta velocidade e eles pareciam totalmente focados em acumular dados em algumas simulações. Lawson termina com 119 voltas completadas e o melhor tempo de 1 minuto 36 segundos 806 milésimos, que lhe garante o 12º melhor tempo do dia. O importante é que a sessão de coleta foi ótima, agora veremos se ele aprende. Nos últimos 3 dias apertam mais para melhor posicioná-los no meio do pelotão. Williams aproveita outra sessão da pré-temporada no Bahrein, somando mais um dia de alta quilometragem entre seus 2 pilotos. Sainz e Albon dividiram o carro e o madrilenho pilotou pela manhã. Alternando entre stints curtos e longos, acumulando voltas nas primeiras horas, conseguindo completar 68 voltas antes de passar o volante à tarde. Alex Albon simulou corrida com pneus duros e médios, teve leve degradação, mas manteve ritmo estável. A simulação usou 2 stints de pneus duros e um de médio. Ao final, completaram 78 voltas, totalizando 146 voltas de dados para a Williams. E Alex Albon termina com o melhor tempo da equipe, com uma marca de 1:36.793, e apesar de o pessoal do paddock dizer que o Williams parece complicado na pista, pelo menos eles vão embora sem experimentar problemas maiores. Sempre com muitas voltas acumuladas, e essa informação será crucial para o que a equipe de Grove vai fazer, com o objetivo de modificar, atualizar e melhorar o carro que eles têm atualmente. Audi. Momento satisfatório? Na segunda jornada da pré-temporada, diferente de Barcelona, conseguiram dar muitas voltas e coletar várias informações. Pela manhã, Gabriel Bortoleto alternou entre stints curtos e longos, completando 60 voltas em seu programa, antes de passar o volante à tarde para Nico Hülkenberg, que simulou uma corrida com pneus médios e macios. E ao final, seu programa se encerra com 58 voltas completadas, dando à Audi um total de 118 voltas e o melhor tempo de 1:36.291. Com isso, a Audi encerra a segunda sessão da pré-temporada. Vamos ver se melhoram na próxima semana, após o terceiro dia, já que evoluíram de Barcelona para Bahrein. Precisamos ver se eles terão novo impulso para avançar mais um pouco na próxima semana. No último dia da pré-temporada,
Ontem foi Gasly quem ficou com o Alpine só para ele e hoje foi a vez de Colapinto levar o carro sozinho. Foi um dia de muita atividade para o piloto argentino, que realizou diferentes programas que incluíram experimentar com stints longos e curtos, uma simulação de corrida e um pouco de teste de velocidade. Conseguiu completar 144 voltas hoje, desta vez sem enfrentar os problemas que vimos nos dias anteriores. E no final terminou com um 1:35.806, mas eu conto isso mais como uma curiosidade do que qualquer outra coisa, quando o dia chegou ao fim e as equipes testaram a largada. Depois de repetir a ação, o anti-stall do motor foi ativado e ele parou na pista. Como foi quase no final, termina entre os pilotos que mais completaram voltas. E a Alpine termina com vários programas realizados hoje, incluindo a simulação de corrida. A Haas termina o terceiro dia novamente fazendo o que vimos durante toda a pré-temporada, rodando bastante, realizando diferentes programas e sem enfrentar problemas no processo. Hoje, Con e Berman dividiram o carro, com Berman dirigindo apenas pela manhã em seu turno. Ele fez 70 voltas alternando stints curtos e longos e à tarde pilotou o carro, marcando também 75 voltas no total, somando 145 voltas para a Haas. Neste dia, assim como outras equipes, também fizeram uma simulação. Eles testaram stint com pneus macios, médios e duros, e no final tentaram uma volta um pouco mais rápida. E Esteban Ocon termina com o sétimo melhor tempo do dia, com um 35.753. Assim, a Haas encerra esta rodada da pré-temporada com uma nota altíssima, com muitas voltas acumuladas e, acima de tudo, sem apresentar nenhuma falha catastrófica de confiabilidade. Red Bull fecha a primeira rodada da pré-temporada no Bahrein com mais uma sessão positiva. Max Verstappen e Isaac Hadjar dividiram o carro. O tetracampeão mundial pilotou pela manhã e completou 61 voltas. Sessão tranquila com algumas sequências longas durante o processo. À tarde, Isaac Hadjar ficou com o carro e, após simular uma corrida ontem, escolheu um programa diferente, alternando sequências longas. Ele fecha o dia com 59 voltas, totalizando 120 para a equipe hoje e o melhor tempo do time. Quem acaba levando é Max Verstappen pela manhã, com um tempo de 1:35.341, que lhe garante o quinto melhor tempo da sessão. Hoje a Red Bull preferiu se resguardar. Teremos que esperar mais para ver o real potencial do carro, que deve ser mais revelador. Quando Max Verstappen fizer sua simulação de corrida, aí sim vamos realmente saber o quão forte a Red Bull é em comparação com os rivais. A McLaren encerra uma pré-temporada muito sólida, onde, assim como nos outros dias, deram muitas voltas sem grandes problemas de confiabilidade, e hoje levam o prêmio de equipe com mais voltas registradas. Oscar Piastri foi o responsável por conduzir o carro hoje. Oscar Piastri completou 161 voltas sozinho, enquanto a McLaren focou em stints longos e simulação de corrida. Os Papaya foram uma das equipes que mais investiram nisso. O stint dele foi com pneu macio, duro e médio, mostrando certa consistência, mas ainda é difícil interpretar o que acontece. A melhor volta dele terminou com um tempo de 34.549, que no final lhe deu o quarto melhor tempo do dia. Mas para a McLaren isso dá um terceiro dia com muita informação acumulada, então a McLaren termina satisfeita com muita informação. E vamos ver na próxima semana o quanto eles podem melhorar e o quanto podem começar a evoluir para ver a verdadeira capacidade do MCL40. Lewis Hamilton guiou a Ferrari hoje e garantiu outra sessão muito produtiva para a equipe italiana. Apenas o britânico ficou responsável por completar 150 voltas e executar muitos programas para a equipe. À tarde, eles fizeram uma simulação de corrida que, apesar de parecer positiva, mostrou regularidade. No final, ele não conseguiu concluir porque seu carro ficou parado a 10 voltas de terminar esse programa, provocando a última bandeira vermelha do dia. Assim, no final, não tivemos todos os dados da simulação. Na verdade, não foi uma falha de confiabilidade, e sim falta de combustível no carro. Assim, a equipe mantém uma sequência perfeita em confiabilidade. Hamilton fecha com o terceiro melhor tempo do dia, um 34.209, desempenho similar ao já visto da Ferrari. E apesar do problema, os italianos continuam parecendo muito bem, embora não saibamos até que ponto. Particularmente, após 2 dias de problemas, finalmente vimos a Mercedes andar bem no Bahrein. E eles compensaram os problemas que foram notados no primeiro dia e dominaram a tabela de tempos com 1-2 dos seus pilotos. Pela manhã foi Russell quem pilotou o carro e a Mercedes aproveitou para fazer uma simulação de corrida, mostrando velocidade e estabilidade. Nelas, completou 78 voltas, liderou a sessão da manhã e à tarde passou o carro para 61 voltas. E tanto Russell quanto Antonelli foram dos únicos pilotos em toda a pré-temporada a baixar de 1:34, sendo que Antonelli terminou com o melhor tempo até agora da pré-temporada.
Com um 33.669 eles conseguiram um total acumulado de 139 voltas, tanto Russell quanto Antonelli. Hoje, e agora sim, o que foi mostrado se parece mais com o que vimos lá na Espanha. Por isso, apesar dos problemas, a Mercedes consegue terminar com força este último dia. E teremos que vê-los na próxima semana para ver se começam a mostrar mais do potencial que parece que ainda tem guardado. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o último resumo da segunda sessão de pré-temporada da Fórmula 1 neste 2026. Ainda é extremamente cedo para tirar conclusões. Talvez o último dia que teremos em uma semana seja muito mais revelador, mas por enquanto fazer qualquer previsão seria simplesmente como jogar uma moeda para o alto. Quero te perguntar, quais times você mais gostou, qual mais te surpreendeu e qual te decepcionou? Deixe suas opiniões nos comentários, vou ler todas. Sem mais, me despeço dizendo que, se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando eu estiver postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos também. Te convido a seguir nossas contas no Instagram e Twitter, link na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima semana para seguir cobrindo esta pré-temporada, a poucos dias do início da Fórmula 1. Obrigado por nos acompanhar e até logo!